Olá, pessoal. Nessa videoaula será só um background que a gente vai usar várias vezes nesse curso de EDO. Para lembrar um pouco mais de cálculo de muitas variáveis, de várias variáveis. Não vai ser nada pedido, nada demais. Eu vou sempre tentar fazer uma ponte para um lado ou para o outro, porque uma das coisas que a gente mais vai usar, um dos teoremas que a gente vai mais usar nesse curso, vai ser o teorema da função implícita. Principalmente o teorema da função implícita 1. Então, o que a gente vai fazer? É o seguinte. Se não entender alguma coisa disso, pelo amor de Deus, tente entender. Mas não é nada complicado que eu vou pedir aqui. Considera uma função definida numa região razoável de R2 por reais. Razoável para a gente é aberto. O que significa isso? Aberto é uma região que a gente costuma desenhar pontilhado, a região de fronteira, e com isso aqui tudo dentro. Para que eu estou falando disso? Porque em cada ponto que nós temos aqui, eu posso caminhar para qualquer jeito. Eu posso vir de qualquer jeito. Significa que é bom para a gente derivar. Se eu considerar essa linha fechada aqui, temos um problema aqui, nesse ponto. Por quê? A gente não pode vir por aqui. Temos problema com o domínio. Tá bom? Então é só para poder trabalhar à vontade. Ou é um conjunto aberto, significa que podemos derivar, ou seja, se a fronteira é toda pontilhada. De maneira mais simples, dado um ponto, eu tenho um círculo. Eu posso dar um passo em qualquer direção que eu continuo dentro do meu conjunto. Pensa isso aqui como um país. Fronteira, interior, exterior. O interior significa que você pode dar um passo total, você sempre está dentro do país. Fronteira, se você der um passo para um lado, está dentro do país. Se você der um passo para o outro, está fora do país. Então, é isso que a gente precisa, estar o tempo todo dentro do interior, para poder derivar, para poder trabalhar com condições locais. Então, a gente só pede que o conjunto seja razoável, o domínio seja razoável. E definimos a diferencial da f usando a regra da cadeia. Del f del x dx mais del f del y dy. Lembra que na regra da cadeia de cálculo 2, se a gente dividir por dt, fica uma fórmula desse tipo. É ótimo para a gente trabalhar. Então, em certo sentido, essa definição é boa para trabalhar em EDO. Eu sempre vou tentar fazer uma ponte com isso. Não é tão pré-requisito entender isso aqui tudo, mas facilita muito se entender. O grande teorema que a gente vai trabalhar é o seguinte. Se o U é conexo por caminhos, o que é U conexo por caminho? Vamos fazer um desenho. Por exemplo, um círculo é conexo por caminho? Sim, dado um ponto outro ponto, eu consigo ligar de um lado para o outro. Dois círculos disjuntos é conexo por caminho? Não, eu não consigo ligar esse ponto a esse ponto sem sair do conjunto. Então, o conjunto é conexo por caminho, é uma figura desse tipo. Fiquei muito satisfeito. Um conjunto é um círculo, menos essa parte aqui interior, ou seja, um anel. É conexo por caminho? Sim. Dado um ponto, outro ponto, eu ligo daqui até aqui, sem problemas. Então, conexo por caminhos é só uma condição, mas que a gente não se interessa tanto, mas só para deixar bem formalizado. E eu vou supor que a derivada parcial em relação a x é zero. É constante igual a zero. E del f del y é constante igual a zero. Então, a função é constante. Só isso que a gente vai precisar, a princípio. Então, o que quer dizer isso? No fundo, é uma extensão de cálculo 1. Eu vou botar umas aspas aqui, nunca escreva isso em lugar nenhum, mas a ideia é que quando nós temos df, função constante igual a zero, se somente se a integral de df é igual a constante. No fundo é isso que a gente quer fazer, a integral de df é f. A gente vai acabar usando esse abuso de notação apenas nesse cálculo.
tá? Em EDO. É abuso de notação, tá errado o que eu falei, não faz sentido o que eu falei, não tem integral de uma função dependendo de duas variáveis, mas tem como formalizar isso em algum sentido. É o que a gente vai muitas vezes fazer. Tá? Mas a ideia heurística é isso que eu quero que vocês fiquem sempre na cabeça. CDF é zero, F é constante. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte. Isso aqui eu vou usar um pouquinho mais tarde, mas não preciso usar tanto forte. Se F é de classe C2, nós temos um teorema chamado Schwarz. Classe C2, que é derivada de segunda ordem seja contínua. Que diz o seguinte, que dá ao quadrado F, dá o x, dá o y, é igual a d ao quadrado F, dá o y, dá o x. Vamos usar isso um pouquinho mais adiante. Vou deixar bem claro quando for usado. Mas só isso que eu preciso que vocês saibam. Mais nada de cálculo 2. Nada, nada, nada. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.